Faz muitos anos, eu estava psicografando Victor Hugo. E quando eu psicografo o espírito Victor Hugo, ele tem preferência musical. Antes, eu colocava sobre a vitrola vários discos, aqueles que eram da sua preferência. E tinha guardados aqueles discos de Brahms e de outros autores que ele tinha uma preferência muito especial, da música erudita. E certa feita, eu estava psicografando um dos seus romances, e ele me tinha pedido para que colocasse exatamente uma dessas músicas que eles são muito caras, uma música de Mozart. Eu preparei, coloquei vários discos, porque ele psicografa de 3 a 4 horas. Hoje é ótimo, com o pendrive a gente pode psicografar até além da morte, porque o tempo não acaba. Mas antes não. Então eu coloquei a música de Mozart e entrei em transe, desdobrei-me, senti-me fora do corpo e via-me sobre a minha mesa, na posição convencional, mas eu me sentia inteiramente livre. Eu tenho uma cadeira na minha sala, sentei-me na cadeira em espírito, estava, e fiquei ouvindo a música, deslumbrado com essa música, cheia de beleza, de encantamento e de imortalidade, porque era o Requiem de Mozart. Passou a ser uma das minhas preferidas. É a mensagem da morte, que alguém encomendou ao grande artista e nunca foi buscar. Havia perdido uma música de Requiem para ser celebrado no seu momento pós-morte. Então eu estava ouvindo quando o coral adentra-se, exaltando a vida, a imortalidade. E estava comovido. A sala fechada, em penumbra, uma penumbra mais densa, quando de repente eu vi, por debaixo da porta, uma luz que parecia entrar e sair. Achei curioso e fiquei observando. Daí a pouco apareceram 2 entidades. Uma delas era uma senhora de 60 anos aproximadamente, vestida à moda dos anos 50, e ela trazia uma lanterna móvel, uma daquelas lanternas clássicas de 4 facetas, com a vela acesa dentro. E ao mover, a luz prolongava-se, a luz recuava. E a outra era uma senhora de aproximadamente 50 anos. Era uma senhora de uma beleza lírica, parecia uma grande dama romana. As 2 adentraram-se e aquela mais idosa acercou-se-me e perguntou-me: Divaldo, eu desejava pedir-lhe uma caridade. Você faria uma caridade muito grande? Eu disse, mas com o máximo de prazer, se estiver ao meu alcance. Eu deixei na terra uma filha que hoje está com mais de 35 anos. Entre 35 e 37 anos. E a minha filha é a razão das minhas mais graves preocupações. Eu a tenho envolta no véu de ternura, de amor profundo e de encantamento. Principalmente porque minha filha está destruindo a vida. Ela é psicanalista e é amarga. Ela é materialista. Não admite a mais remota possibilidade de Deus. Tudo por causa de um fator fortuito. Quando eu estava na terra com ela, eu morava na Avenida 9 de Julho, em São Paulo. E estava com ela, pequenina, de 3 anos, quando Deus arrebatou meu marido. E eu fiquei na viuvez, ela na orfandade. O amor que tinha pelo pai era de tal natureza que ela sentiu talvez mais do que eu. Porque a partir de então me perguntava sem cessar, aonde está papai? E eu lhe dizia, papai está ao de lá. Está além, mas ele vai voltar. Um dia ele vai voltar. E quando ela voltava às vezes do jardim, que a babá ia buscá-la, por que, mamãe? Todo mundo tem pai e eu não tenho. Eu tenho a babá que vai me buscar. E chorava, chorava. Passaram-se os anos. E ela foi crescendo. Chegou a época do vestibular. Ela foi para a universidade, a faculdade de medicina. Ela foi fazer psicanálise. E quando ela foi aprovada, eu comprei, na rua Barão de Itapetininga, numa casa de discos, a coleção do Requiem. É a minha música preferida. Comprei e presenteei a minha filha. Era nosso pacto de aliança. E ela, para apagar a imagem do pai, colocava sempre o Requiem e lamentava que Deus perverso.
Como ele pode arrebatar a figura do ser tão amado? Ele que se diz pai, e lentamente, adotando o comportamento freudiano, ela ficou pessimista e materialista. Nesse ínterim, eu tive que voltar para casa. E deixamos, meu marido e eu, a nossa filha entregue à sua imaturidade. E passados alguns anos de angústia, em que ela sobrevivia porque tinha um namorado. Ela terminou por desfazer o namoro, já um noivado, ele não correspondia e ela começou a beber. Começou a beber socialmente. Hoje ela é alcoólica. E ao mesmo tempo, ela começou a usar droga. Ela usa a substância Y. E graças a isso está destroçada. E está matando-se. Eu já mandei vários recados para minha filha. Tive a oportunidade de mandar dizer-lhe que a vida continua, que vale a pena qualquer esforço para prosseguir. Mas ela permanece na mesma postura. Já mandei recado através de médiuns. Levei médium até ela para dizer, sou eu, minha filha. E ela olhava com ironia e dizia, que notável transmissão de pensamento, que fantástico fenômeno de hiperestesia indireta do nosso psiquismo, da nossa memória. Esta é a última oportunidade. Alguém falou-me de você, e eu venho lhe pedir que amanhã, logo depois das 9 horas, telefone para minha filha. Você o fará? Mas minha irmã, é tão inusitado. Como eu vou telefonar para uma pessoa que eu não conheço? Não importa. Por isso mesmo que é bom. Ele disse, mas como eu vou saber o número? Ela disse, eu lhe dou. Você anote o número. Ele disse, mas se eu me esquecer, quando eu voltar ao corpo, peça ali a Vitor Hugo para ele anotar. Então eu vi algo curioso, porque eu psicografo com a mão direita. Nessa postura estava o trabalho, ela cercou-se, falou qualquer coisa ao espírito, ele continuou escrevendo com a direita e com a esquerda, ele puxou uma folha de papel e anotou qualquer coisa e continuou o trabalho, para não perder tempo. Ela voltou e disse, já deixei o meu telefone e o endereço dela. Você então telefona, ela vai lhe tratar muito mal, porque ela é uma pessoa arrogante, pessimista, muito sofrida. Eu disse, não, eu estou acostumado, pode ficar tranquila. Ela disse-me mais, ela vai lhe perguntar alguma coisa para identificar. Fale do REC. Diga-lhe que eu lhe dei de presente, após ela haver passado no vestibular, a coleção de REC, 78 rotações. Então fale isto. E diga mais isto e mais aquilo. E foi dando opção de recados, de ternura. Muito bem. E então, as duas despediram-se, recordaram-me e foram-se. Às 3 horas da manhã, mais ou menos, Vitor Hugo terminou o seu trabalho, eu voltei à lucidez, e ali ao lado estava, na folha de papel, o nome da psicanalista, o telefone e o endereço. Eu fiquei sensibilizado. Procurei agora o repouso, 8 horas eu estava já na atividade, e me veio a ideia de telefonar. Mas eu digo 8 horas muito cedo. É falta de educação se telefonar para alguém antes das 2 horas da tarde. Então, eu não vou telefonar agora. Mas fiquei numa ansiedade. Por fim, eu telefonei. Telefonei, uma voz sonolenta, mais ou menos às 9h30, atendeu com certo mau humor, e eu disse, a senhora faça o favor de sentar-se à cama, porque eu tenho algo para lhe dizer que é muito grave. Ela perguntou, e quem é assim? Eu disse, é uma pessoa que a senhora vai detestar. Não adianta eu lhe dizer quem sou de momento, porque a senhora não vai entender. Sente-se na cama. Ela ficou assim um pouco silenciosa. Estou sentada. O que é que o senhor quer? Eu tenho uma mensagem para a senhora. Mensagem de quê? Da sua mãe. Mais um louco que está chegando. Mamãe morreu, caro. Eu digo, é exatamente por isso que ela veio lhe dar uma mensagem. A última mensagem. Nunca mais ela vai ter oportunidade de falar com a senhora. Porque já lhe mandou 3 mensagens que a senhora recusou. Esta é a última etapa. E então comecei a conversar, ela resmungou e disse, não desligue. Porque se desligar, ele manda uma carta. E se a senhora não responder, eu volto a telefonar. E a sua vida vai virar um inferno pior do que já é. Ela disse, pode dizer, eu já estou acostumada com esses psicopatas. Muito bem. A senhora vai retificar a palavra psicopata por uma muito bonita. Qual é? Paranormal. Eu não sou normal, não pense. Porque tem o anormal, o normal e o paranormal.
Então eu sou diferente. Ela riu a contragosto. Mas então eu lhe contei exatamente o que acabo de narrar com mais detalhes. Ela disse, mas eu não posso acreditar, me desculpe. Eu sou psicanalista, freudiana, e sei que tudo isso são burlas da mente. O senhor está me dando uma mensagem hiperestésica. Isto é o momento em que o nosso psiquismo sai da compressão física e entra no psiquismo em outros campos com a humanidade inteira. É que vale dizer, nessa teoria da hiperestesia, que nós sabemos tudo o que existe no universo. Porque no nosso inconsciente profundo, descoberto por Jung, o inconsciente coletivo, nós temos arquivadas todas as informações da Terra. E ele tem razão. Porque nós vivemos naqueles períodos em outras reencarnações. E estão arquivadas as experiências em nosso inconsciente. Não estão arquivadas em gavetas específicas. Estão no caos da memória, que um insight, uma motivação, seleciona, elege e produz aquilo que é um fenômeno. Eu disse, mas a senhora há de convir que esta hiperestesia é fascinante. Ela me disse, por exemplo, que ele ofereceu, depois do seu êxito no vestibular, uma coleção do Requiem de Mozart, que eu estive ouvindo, como lhe falei, quando ela me apareceu. Então ela se deteve e disse, mas é uma coincidência muito interessante. Eu disse, mas a coincidência maior é sobre o seu namorado, que a senhora estava noiva, ficou angustiada com a morte dela, ficou mais irritada, e resolveu também pela solidão, que é um lapso, um laivo de depressão. A senhora acabou noivado. E para de se libertar-se de uma canga, embora o ame, até hoje, ela também é muito interessante. E eu digo, fenomenal. Tenhamos a coragem de dizer que é fenomenal, porque nós nunca nos vimos. Agora, se a senhora está interessada em saber mais, eu estarei no estado de São Paulo, no dia 1º de maio, isto era janeiro mais ou menos. Eu estarei proferindo uma conferência na cidade de Matão. Eu disse, de Matão? Eu digo, sim senhora, mas eu moro na capital de São Paulo. Eu digo, eu sei, mas o que são 250 quilômetros para a senhora? Eu vou viajar mais de 2.500. Se a senhora tem interesse, a senhora vai lá. E se eu não tenho interesse, eu digo, a senhora vai, eu tenho certeza. Porque depois do que eu lhe disse, não vou contar o resto. A senhora vai ficar curiosa. Coisa que não é peculiar à mulher. A mulher não tem curiosidade.